Bom, vamos falar um pouquinho dos exercícios agora, tá? Pra gente poder continuar, né? Eu tenho vários slidezinhos que eu posso mandar para vocês, tá bom? Mas eu quero ver algumas questões aqui rapidinho com vocês. Como eu não tenho ainda um equipamento muito bom, eu vou ler para vocês a questão. Mas se vocês deixarem um e-mail, deixarem o contato, e vou colocar também essas questões na página que eu falei para vocês, procura lá Renata da Ascensão, dentro do meu Facebook, tem lá, e vocês podem conhecer um pouquinho de mim, né? Vai ter lá a página Estudo de Saúde, e nessa página vão ter todos os exercícios, tá? E as nossas aulas também, ok? Mas em forma de slide mesmo, para que vocês visualizem o que a gente falou, todas as mutações, a estrutura do DNA, enfim. Vocês vão ter uma aula um pouquinho mais completa. Espero daqui a um tempinho já conseguir ter todo o equipamento para que a gente possa ver de fato esses slides, né? E durante as nossas aulas. Mas vamos lá. Então, a nossa primeira questão, ela fala o seguinte. É uma questão da FCC, professor de biologia. Em um determinado trecho do gene que codifica a cadeia beta da beta-globina normal, a sequência de base é... Então, a sequência normal, tá, gente? É CTC. Numa das fitas do DNA, e na sequência, na outra fita, é GAG, porque C pareia com G, T pareia com A, C pareia com G. No indivíduo com anemia falciforme, a sequência do mesmo trecho do gene difere em apenas um par de base, indicado em negrito. Então, em vez de ser CTC, que é o normal, e GAG, virou CAC e GTG. Então, da sequência de um T e um A, houve uma transição de A para T, uma mutação, uma transição de base. E isso mudou o quadro de leitura, mudou o aminoácido de ácido glutâmico para valina, ok? Então tá. A proteína não funcional produzida a partir da informação do DNA difere em apenas um aminoácido. Ácido glutâmico, codificado pela sequência CTC, que é a normal, é substituído por valina, no organismo mutante CAC. Aí, quais são as nossas questões, né? Letra A. O efeito... aí ele pergunta, a descrição acima exemplifica. O efeito de uma mutação sem sentido? Não é uma mutação sem sentido, porque ela não muda o sentido de leitura, ela muda o aminoácido, tá? Ela não muda o quadro de leitura, ela muda o aminoácido por conta de uma mutação de ponto, tá? De uma transição. A relação entre genótipo e fenótipo? Porque se a gente tem um genótipo correto, nós vamos ter uma proteína certa. Se a gente tiver um genótipo, aí a proteína é o fenótipo, né? Se a gente tiver o genótipo mutado, nós vamos ter uma proteína mutada, que vai dar um resultado de uma hemoglobina diferente da normal, que é em forma de foice. Mas vamos ler as outras. O mecanismo de síntese proteica? Não, a gente não está falando da síntese proteica aqui. A gente está falando da mutação. É síntese proteica? Por isso que eu falo, olha, cuidado com as pegadinhas. É síntese proteica? Não deixa de ser. Só que a gente está falando aqui do mecanismo de síntese proteica? Não, a gente está falando do mecanismo de mutação e o que isso causa, ok? Então tá errado. A indução da mutação gênica? Não, a gente ainda não está vendo, nada está falando aqui o que ocasionou essa mutação. Então, quando vocês forem fazer a questão, por isso que eu falo, presta bem atenção no enunciado. Ninguém está falando o que induziu a mutação. Então, já descarta. A possibilidade de dois fenótipos para o mesmo genótipo.
Não, a gente tem genótipos diferentes, certo? Então, a gente tem um genótipo, isso é correto, né? Um genótipo mutado, que vai dar origem. O genótipo correto vai dar origem ao fenótipo normal, e o genótipo mutado vai dar origem ao fenótipo anormal, ou seja, né? A anemia falciforme, né? A proteína mutada. Então, também está errado. Então, são 2 genótipos e 2 fenótipos diferentes. Então, a letra correta é a letra B. Ok? Não sei se dá para muito bem visualizar assim, falando assim, mas depois vão lá na página, curta a página e ver as questões. E além disso, lá também eu vou colocar algumas questões de desafio, ok? Para vocês entenderem. Vamos para outra questão aqui, que é bem interessante também. Essa é da CEPERJ Seduc Rio de Janeiro. As mutações gênicas podem ocorrer espontaneamente na natureza ou podem ser induzidas por agentes externos. Um exemplo de mutação espontânea é a tautomeria. Então, vão lembrando aí o que eu falei da tautomeria, que se caracteriza pela variabilidade genética e pela recombinação dos nucleotídeos durante o período da intérfase nas células sexuais. Vamos lá, lembra o que eu falei? Ela é caracterizada pela variabilidade genética? Não deixa de ser uma variabilidade genética. Não, mentira, não é, gente, variabilidade genética. Vocês vão entender por quê. E pela recombinação de nucleotídeos? Não. Durante o período da intérfase nas células sexuais? Não. Tá? Então a A já descarta, porque não é variabilidade genética e também não é recombinação de nucleotídeos. Letra B. Transformação temporária de uma base nitrogenada em outra, ocasionando erros na duplicação dos genes. Lembra aí do que eu falei da tautomeria. Não vou comentar essa. Porque essa daí já responde, se vocês lembrarem do que eu falei, volta lá o vídeo na tautomeria que vocês vão lembrar. Letra C. Substituição de par de nucleotídeos do DNA causado pela proteína que sintetiza o RNA mensageiro. Não também. Ela é uma alteração estrutural, ó, já dei a dica. Numa base. Tô dando a dica. Letra D. Alteração na trinca de pares de bases nitrogenadas quando ocorre a duplicação do DNA na metáfase da intérfase. Não, tudo errado. Lembra, é uma alteração estrutural, que se ela não for corrigida, vai ser lida com aminoácido diferente. Então, volta lá na aula. Letra E, né? Eu sou paulistana, tá, gente? Aí, às vezes eu falo E, porque lá a gente fala E, não fala E, aqui muda um pouquinho. Então, desculpa se eu falar às vezes porta, porteira, portão, mas é porque aí eu volto às minhas raízes. Então, vamos lá. Letra E. Transformação dos polímeros das bases nitrogenadas quando a replicação do RNA mensageiro na meiose. Não. Errado. Então, qual que é a letra certa e por quê? É a letra B. Então, vamos ler a letra B de novo. Transformação temporária de uma base nitrogenada em outra, ocasionando erros na duplicação do gene. É aquilo que eu falei para vocês. A gente tem uma alteração em uma base, uma estrutural, ela continua sendo aquela base, ela continua sendo guanina, que é o que eu falei para vocês, né? Ela continua sendo guanina, por exemplo. Só que houve uma alteração estrutural nela. E acaba que ela vai ser lida como uma outra base, se aquilo não for reparado. Por isso que ele fala ali, ó, transformação temporária. Pode ser temporária? Pode, porque se for reparado, vai ser lido do mesmo jeito. Mas se não for reparado, vai ser lido de forma diferente. Ok? Aí é que nós vamos ter problema. Então, isso é tautomeria, gente. É uma alteração estrutural que pode ser temporária. Ou seja, ela pode ser reparada. Se ela for reparada, ok. Se ela não for reparada, ela vai ser lida, essa base que teve uma alteração estrutural, ela vai ser lida como outra base e que vai alterar aí a sequência de nucleotídeo. Ok? Então, lembrando da nossa tautomeria. Vamos lá para mais uma questão. E para o vídeo não ficar muito grande, eu vou pôr as outras questões no
na página, tá? E a gente encerra para não ficar muito longo, tá? Vamos ver aqui então. Ó, essa aqui é interessante, apesar de a gente não ter falado dos mecanismos de reparo, essa aqui é interessante, eu já queria dar uma palhinha para vocês. É do CESP, Polícia Científica, de Pernambuco. Tendo em vista as mutações e alterações no DNA, tendo em vista que as mutações e alterações no DNA são causadas por diferentes agentes químicos e físicos, assinale a opção correta. A. As células que expressam a proteína P53 funcional exibem altas taxas de mutação em resposta aos danos no DNA. De jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. A P53 ela é essencial. Ela tem que estar funcionando. Quanto mais funcional ela tiver, melhor. Por quê? Porque qualquer mutação na P53 leva a falha no mecanismo de reparo e é um dos grandes motivos de perda do controle da divisão celular e da formação de tumor, ok? Então a P53 tem que estar funcionando, então essa questão está totalmente errada, essa alternativa, ok? As radiações ionizantes causam a intercalação de bases com acréscimo ou perda de nucleotídeo durante a recombinação ou a replicação. Vamos continuar lendo que tem um peguinho aí. O rompimento da estrutura da desoxirribose por radicais livres provoca quebra nas fitas de DNA. Os processos de reparo de DNA são 100% eficazes. Gente, não precisa nem dizer, né? Se a gente vai falar de mecanismo de reparo, se a gente está falando de mutação, é porque o mecanismo de reparo não é 100% eficaz. Então, está totalmente errada. Já vai descartando. Sabe o que eu faço em prova? Quando é prova de múltipla escolha, eu já vou... Essa não é. Quando eu fico em dúvida, né, principalmente, às vezes a gente tem certeza, vai lá e marca. Mas se você ficou em dúvida, já vai eliminando. Tá? Quando você achar que tem pegadinha, alguma coisa, já vai eliminando. Mecanismo de reparo, se fosse 100% eficiente, não teria mutação. Ok? Então, daí a gente já tira, né? Acabou. Então, vamos voltar lá. A letra E, que é a última, muitos erros do DNA ocorrem durante a transcrição e são corrigidos pelas enzimas de reparo. Gente, os erros do DNA normalmente não ocorrem durante a transcrição. A transcrição, na verdade, já vai ser o resultado. Eu não sei se vocês lembram, mas nós temos para formar uma proteína, né? Aquele dogma central da genética, nós temos o DNA. O DNA vai se separar, vai formar um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai ser lido como aminoácido. Então, nós temos uma fita gigante aqui de DNA, tá? Com introns e exons. Os introns não vão ser lidos, eles vão ser jogados fora. Vão ser jogados fora, eles não vão ser utilizados. Nós temos os exons que vão se juntar e formar o RNA mensageiro. Ok? Este processo aqui é chamado tradução do DNA para um RNA mensageiro. A transcrição é desse RNA mensageiro para aminoácido. Ou seja, o RNA mensageiro já está formado. Se mutou, se houve a mutação, ocorreu aonde? No DNA. Entendeu? Então, dificilmente você vai ver uma mutação ocorrendo na transcrição. O que a gente vê são as mudanças epigenéticas, que a gente vai ver numa próxima aula. As alterações epigenéticas já são alterações depois da proteína formada, tá? Nem no mRNA não, não é no RNA mensageiro não. É depois da proteína formada. Elas são muito importantes e hoje, inclusive para a perícia, está sendo bastante importante. E essas mutações epigenéticas, elas são relativamente recentes, né?
em termos de descobertas e em termos de estudos, e está sendo muito utilizada e é muito importante. Mas ela é depois que a proteína já está formada. A proteína já está formada, então aí a gente fala de mutação, quer dizer, de alterações epigenéticas. Mas as mutações ocorrem no DNA, na hora da replicação, ok? E não na hora da transcrição. Ok? Então, vou voltar lá para nossa questão. Então, tá. A que eu já falei para vocês que é da P53, tá errada. A D tá errada porque os mecanismos de reparo não são 100% eficazes. E a E porque não é durante a transcrição, tá? São corrigidos sim pelas enzimas de reparo, mas não ocorre durante a transcrição. Então, vamos ver. Aí sobraram duas questõezinhas, quer dizer, duas alternativas. A B, as radiações ionizantes causam a intercalação de bases com acréscimo ou a perda de um nucleotídeo durante a recombinação ou a replicação. Não, gente, na verdade é durante a replicação e não é só isso que a radiação ionizante faz. Ela pode causar quebras enormes, ela pode no próprio cromossomo, então não só isso que ela causa. Então, o que sobrou como certo? O rompimento da estrutura da desoxirribose por radicais livres provoca as quebras nas fitas do DNA. Sim, os radicais livres provocam rompimento da estrutura da desoxirribose e a quebra das fitas do DNA. Por isso que radicais livres causam câncer? Sim. Radicais livres aceleram o envelhecimento? Sim. Certo? Então, a alternativa dessa questão certa é a C. Para finalizar, eu só quero ler uma frase e a gente termina essa aulinha, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Essa frase, eu sempre vou terminar uma nossa aulinha com uma frase, tá? Para que vocês pensem e nunca esqueçam de ter força, determinação, mas outras coisas que são precisos também. Então tá, a frase é a seguinte: determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso. Se estamos possuídos por uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los. Independentemente das circunstâncias, devemos sempre ser humildes, recatados e despidos de orgulho. Então, é do Dalai Lama essa frase. Então, gente, a gente precisa de força, de determinação, de autoestima, de autoconfiança. A gente precisa de tudo isso. Mas, além de tudo isso, a gente precisa de humildade. A gente precisa, às vezes, fechar um pouquinho a boca e guardar as coisas pra gente, dos nossos projetos. Infelizmente, poucas pessoas torcem de verdade pra gente. Eu não acredito muito, assim, inveja é um negócio complicado. Mas eu acredito que se a gente tem Deus no coração, e a gente acredita realmente, né, nele, nada de ruim nos acontece. Nada de ruim assim, né? A vida tem pedras no caminho, tem pessoas ruins que vão, às vezes, tentar puxar o tapete. Acho que todo mundo já passou por coisas assim, né? Tem doenças, tem problemas, enfim. Né? Eu vou depois contar um pouquinho da minha história, que vocês vão entender porque eu tô falando isso. Então, não dá pra sair contando tudo pra todo mundo. Mas humildade é o principal. Eu falei pra vocês que eu fiz mestrado, doutorado e quero fazer um pós-doutorado. Mas é para explicar o porquê que eu estou aqui, dando essas aulas para vocês, para explicar para vocês a minha formação, né? E, enfim, para que vocês também possam comentar, Renata, eu queria fazer um mestrado, um doutorado, como é que eu faço? Na área, quem que eu procuro, por onde eu começo? Também pode me perguntar. E também porque não foi fácil, não. E eu vou depois, né, nesse vídeo que eu vou fazer, vou contar um pouquinho pra vocês. Mas, quando eu entro num trabalho, dificilmente alguém sabe que eu tenho doutorado. E é muito engraçado que quando alguém descobre, aí fica doutora pra cá, doutora pra lá, e eu não gosto. Eu não gosto que me chamem de doutora.
porque apesar de ter doutorado, apesar de ter lutado, batalhado, acordado 4, 5 horas da manhã para ir tirar gel na Universidade de Brasília aqui, de PCR, e, enfim, né, ter lutado bastante, eu não gosto, porque eu acho que a gente não precisa, nós todos somos iguais. Então, tenham força, determinação, autoconfiança, autoestima, mas, acima de tudo, sejam humildes. E a vitória vem. E quando a vitória vier, seja mais humilde ainda. E abra seu coração para ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Eu tenho certeza que o cara lá de cima já está te ajudando. Um grande beijo. Fiquem com Deus até a próxima aula, tá? Ative o sininho para receber.